E agora vamos falar sobre o jezabelismo. O que é o jezabelismo, né? O jezabelismo, né, está ali em Apocalipse capítulo 2, já na era de Tiatira, né, na quarta era da igreja, chamada a Era Negra, né, que Deus disse ali: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, né, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, né, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Agora você, irmão, precisava ler um pouco 1ª e 2ª Reis para você entender ali a história de Jezabel. O que aquela mulher agiu, por que aquela mulher foi descrita ali no Apocalipse, né? O que é o jezabelismo? O que foi a doutrina, o ensinamento de Jezabel? Agora, nós sabemos pelas Escrituras, né, que a mulher é um símbolo da igreja. A igreja tipifica uma mulher na Bíblia. Em muitas partes na Bíblia, a igreja é tratada como mulher e a mulher como igreja. E o homem tipifica a Cristo, que é o governo da igreja, que governa a igreja. O homem, Cristo, né? Então, logo, Jezabel, né, quer dizer igreja. Nós falamos como a religião, por isso que lá fala a religião de Jezabel, né, que se diz profetiza. Jezabel trouxe uma religião para Israel. E Acabe, né, que foi o marido de Jezabel, ele é um político, né? Ele era o rei de Israel. Agora um pouquinho sobre Jezabel, né? Eu queria passar para vocês o que aconteceu. A primeira importantíssima coisa que aprendemos sobre Jezabel, meus amados, é que ela não é uma filha de Abraão. Não, Jezabel não veio da descendência de Abraão. Nem se encontra sua introdução em uma das tribos de Israel, em uma admissão espiritual como foi a de Ruth, a Moabita, né? Não, Senhor. Esta mulher, ela era filha de Et-Baal, rei de Sidom. Você encontra em 1ª Reis, capítulo 16, verso 31, que era sacerdote de Astarte. O pai de Jezabel era sacerdote de Astarte. Ele tinha ganhado o trono assassinando seu predecessor Félis, né? Assim vemos imediatamente que era filha de um assassino. Isso nos faz lembrar de quem? De Caim, né? E o modo como ela se tornou parte de Israel não foi através dos canais espirituais que Deus tinha ordenado para a admissão dos gentios, mas ela entrou pelo casamento com Acabe, o rei das 10 tribos de Israel. Agora, esta união, como temos visto, não foi espiritual, foi política. E é desta maneira que esta mulher estava mergulhada na idolatria, não tinha um mínimo desejo de tornar-se uma adoradora do único Deus. Ora, Israel, as 10 tribos, já tinham conhecido o que era adorar bezerros de ouro, mas eles ainda não tinham sido vendidos à idolatria, porque Deus era adorado e a lei de Moisés era conhecida. Mas desde o tempo do casamento de Acabe com Jezabel, a idolatria progrediu numa forma mortal. E isto foi quando esta mulher se tornou uma sacerdotisa no templo que ela erigiu a Astarte, Vênus e Baal, que era o deus Sol, que Israel chegou ao ponto mais crítico de sua vida. Agora Acabe casou-se com Jezabel e ele fez como que uma manobra política para fortalecer seu reino. Ele casou com uma princesa para segurá-lo. Foi isto exatamente o que a igreja fez quando ela se casou sob Constantino. Ambos se ajuntaram por razões políticas. Está vendo? Aqui está na mensagem a Era de Tiatira, parágrafo 49.
a partir do parágrafo 49 do profeta de Deus. Então, amados, Acabe se casou com Jezabel, né? Foi um casamento político. Ali era o quê? Ali era a igreja se casando com a política. E o profeta mostra que no concílio de Nicéia, no ano 325, a religião se casou com a política, né? Então esse é o espírito do jezabelismo, é um dos espíritos do jezabelismo, né? A falsa união, né? É um casamento entre a igreja e o Estado. E a religião e a política hoje estão casados, né? E hoje se pode ver que a grande meretriz, a Igreja Católica Romana, essa daí, né? O seu marido, a política, toda a cidade, ela ganha lá na melhor praça, não ganha? Ela ganha lá uma igreja e ela ganha uma praça, ela ganha quarteirões e quarteirões. Por quê? Porque o seu marido lhe deu todo o ouro, toda a prata, a riqueza mundana. Mas enquanto eles enriquecem financeiramente, enquanto a política lhes dá benefícios financeiros, ela fica pobre espiritual. E lá na era de Laodiceia, hoje, ela aparece, ela diz, né? Como dizes, rica sou e estou enriquecida e de nada tenho falta. E o Espírito Santo diz, e não sabeis que és um miserável, cego, desgraçada, cega e nua. Então, ela está rica financeiramente, com poder político, com poder financeiro, com poder demoníaco, mas está fraca, abastarda, cega com poder do poder espiritual. Isto aí é o jezabelismo. Então a política se casou com a religião. Por isso que os pastores estão sendo deputados, prefeitos. Isto é uma abominação em lugar que não deve estar. E alguns ainda têm uma boa desculpa, irmãos, dizendo assim, ora, mas eu lá sendo um deputado federal, eu vou lutar contra o homossexualismo, eu vou lutar contra o sodomismo. Irmãos, este era o mesmo... Eu te faço uma pergunta, primeiro eu faço a afirmação. Esta era a mesma intenção de Ló. Ló foi governador de Sodoma, Ló foi político em Sodoma, meu irmão. Agora, pastor, reverendo, bispo, eu te faço uma pergunta. Ló, sendo governador, que era um prefeito de Sodoma, ele evitou a destruição de Sodoma? Ele evitou o sodomismo? Não. Então, você, meu irmão, que quer estar na política, você que é um pastor, que se diz um homem de Deus, nada mais é, você é um Ló em Sodoma. Saia de Sodoma. Abraão nem Sodoma não foi. Um verdadeiro pastor, um verdadeiro cristão, nem na política ele não vai. Ele vota, não somos radicais, não é isso. Eu voto, eu tenho meu candidato, mas não entro na política, porque Satanás é que está governando a política. É isso. E isto veio do jezabelismo, e Deus aborrece. Se Deus aborrece esse espírito, aborreceu esse espírito, não deveríamos nós aborrecer também? Então, meu irmão, deixa eu finalizar o nosso vídeo. Aí, este é o jezabelismo. E o que ele causou, né? Paganismo. Jezabel destruiu os templos de Deus, matou os profetas de Deus, erigiu os templos lá a Júpiter, Astarte, Diana. Ela trouxe uma falsa adoração, ela trouxe um paganismo, né? E a Jezabel de hoje, ela trouxe aí santo fulano, santo ciclano, santo beltrano. Ela trouxe deuses que não podem ouvir, nem falar, nem cheirar. Ela trouxe o paganismo para o cristianismo, e o cristianismo está se unindo com ela. Ela trouxe uma união. Jezabel causou uma união entre a igreja e a política. Veja Herodias sendo ali um tipo da igreja, veja Herodes sendo um tipo da política, um casamento
entre a política e a religião. Logo que Herodias teve poderes políticos, a primeira coisa que ela pediu foi a cabeça de João Batista numa bandeja. Quando Jezabel recebeu poderes políticos, ela foi logo matar os profetas de Deus. Quando a Igreja Católica Romana recebeu os poderes políticos no Concílio de Nicéia, ela logo matou 68 milhões de cristãos. Foi o maior genocídio que houve na terra e talvez que haverá. É isso aí, união falsa. E ela trouxe uma vaidade. Jezabel, ela trouxe a sensualidade, Astarte, né? Aquela deusa sensual. Então Israel trouxe a vaidade, trouxe a sensualidade e trouxe o domínio feminino para dentro do cristianismo. Então, minhas irmãs, eu falo com as irmãs nesse momento, se você gosta de se vestir de uma forma sensual, se você quer tirar foto sensual para o Facebook, para as redes sociais, para o WhatsApp, se você gosta de uma roupinha apertadinha, uma maquiagemzinha, mesmo que seja chamada aquela maquiagem evangélica, aquelas unhas evangélicas, saiba disso, que isso veio de Jezabel, foi Jezabel quem trouxe isso para Israel. Sai dela, povo meu. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e não incorra nas suas pragas. Meus irmãos, haveria muitas coisas para falarmos acerca desses três espíritos, mas eu te falei um breve resumo. Se você deseja conhecer mais sobre esses espíritos, leia a mensagem das 7 eras do profeta desta era, William Branham, as 7 eras da igreja, que você vai encontrar esses três espíritos que estão amarrando a igreja hoje. Estão amarrando o nicolaísmo, que é o governo político, balanismo, né, que é aí a união mista, e a falsa adoração e o amor ao dinheiro, né? E o jezabelismo aí, que é a política na igreja, o casamento da religião e da política, sensualidade, né? E o paganismo. São esses 3 laços que amarraram a igreja, que amarraram Sansão, irmãos. Mas há uma voz do 7º anjo, Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Sai dela, povo meu. Procure a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez está aqui meu nome, meu WhatsApp. Muito obrigado por você que assistiu esse estudo. Se faltou alguma coisa, Deus te abençoe, né? Nós não somos sábios, eu tenho muita coisa que aprender também. Mas está aí meu WhatsApp, meu nome. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima, se o Senhor nos permitir.